Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria 25 anos. Ampla Móveis. Capuani Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista, implantodontista. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Olá! Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, com o apoio de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Casa de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana Araújo e Telas RS. Estamos hoje aqui com Glauber Benetti e vamos falar sobre a música, sobre a origem da música. Vou fazer algumas perguntas para ele, mas antes eu gostaria que ele se apresentasse, falasse um pouco da atividade dele, o que ele, a graduação dele, a formação dele, né? Por que eu escolhi, para vocês entenderem também por que eu escolhi ele para falar um pouco sobre música para nós. Boa tarde, Glauber, olá. Por favor, se apresente para nós. Não. Meu nome é Glauber Benetti Carvalho, minha primeira formação, eu me formei em música pelo Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí, São Paulo, e atuei como músico ali em São Paulo um tempo. Depois eu resolvi, como eu já trabalhava com educação, resolvi me aprofundar no conhecimento da educação, então resolvi fazer musicoterapia. Então também sou musicoterapeuta, me formei em Curitiba. Mas aí deixei um pouco a questão de ser músico e comecei a atuar como terapeuta. E depois da questão da musicoterapeuta, eu acabei indo para a área da educação. Então hoje eu sou um educador, trabalho com desenvolvimento de competências socioemocionais em crianças da educação básica brasileira. Que bacana! Escolhi a pessoa certa, então, para a gente conversar um pouquinho sobre essa música, né? Que legal, eu gosto muito do teu trabalho, Glauber, e gostaria de trazer para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, coisas curiosas que me vêm também como questionamento, como pesquisadora, como ser humano, e que eu imagino que também possa trazer essa curiosidade, possa também despertar muitas coisas nas pessoas, como o próprio estudo, a própria pesquisa, né? Então, falando sobre os sons, né? Porque conversando contigo antes de fazer o programa, tu me mostrou que existe essas diferenças entre o som e a música. A música é uma coisa e o som é outra. Então, como começa a surgir os primeiros sons na vida do humano? Eu tive um outro programa onde eu falo sobre a arte primitiva ou não arte primitiva, né? Como é que o homem se expressa? Como é que seria no som? Ele tinha, nesse momento do homem primitivo, que tem vários anos aí, nesses vários períodos, né? Como é que surge o som na vida do ser humano? Como é que começa Eu queria que tu explicasse, né, aquelas questões do que é, na verdade, o som. Eu acho que fica fácil de compreender eles se a gente pegar pela própria natureza do som, né? O som, na verdade, ele é feito a partir de qualquer coisa que entra em atrito, ou seja, né,
duas coisas que entrando em atrito gera uma perturbação nas moléculas do ar, né? Ou seja, essa perturbação, então, ela causa uma onda, né? Uma onda sonora no próprio ar, né? E essa onda, ela nos afeta, né? Ou seja, ela toca o meu corpo, né? E eu posso sentir essa onda tanto em nível tátil quanto a nível auditivo, né? E até aí, essa onda, né, ela não é um som ainda, né? Ela é simplesmente uma onda mecânica que está ali no ar, fazendo... Imagina que você pega uma piscina que está tranquila e joga uma pedra nessa água, né? Ou seja, a pedra cai e forma uma onda, né? E essas ondas, elas vão, então, até atingir a margem, né? No ar acontece o mesmo processo, só que a gente não vê esse processo acontecer, mas a onda, essa onda sonora, ela atinge a orelha, né? Ela atinge essa região aqui, então ela é canalizada para dentro do ouvido. E ali a gente tem então um tímpano, né, que é uma membrana, né, que é então tocada por esta onda, né? E atrás dessa membrana, desse tímpano, tem 3 ossículos, são os menores ossos que nós temos no corpo humano, né, que é o estribo, o martelo e a bigorna. Esses ossículos, eles estão diretamente relacionados a um outro dispositivo, que é a cóclea, né, que ali dentro tem um líquido, né? E como na piscina, esse líquido então ele se move através desses ossículos, ou seja, então a onda provoca uma perturbação na membrana, que é o tímpano, que mexe os ossículos, que por sua vez mexe nesse líquido. E é como se caísse a pedra ali, e essa onda então ela é jogada para as margens, né? E ali, como numa represa que tem vegetações na margem da represa, nós também temos algumas células ciliadas que estão sendo banhadas por esse líquido. Olha só, né? Que interessante. Até esse ponto é simplesmente uma questão mecânica mesmo. A partir dessas células, que são células ciliadas, essa informação de onda é transformada num impulso elétrico. Aí começa a nascer aquilo que a gente conhece como som. Porque o som então é produzido no cérebro. Sim, aí é que começa a chegar dentro do humano e vai para o cérebro. Exatamente. Ali que é criado o que a gente conhece então como imagem sonora. Ah, olha só, Tá? que legal. Então, ou seja, então para que haja o som, precisa ter... O impacto. Primeiro, mas precisa ter um ser, Sim, um animal. que capte o som ou o que impacto. capte essa onda sonora. Essa Porque onda. o que é o aparelho auditivo? Ele é como se fosse um tradutor, né? Então imagina se eu estou falando numa língua, tem uma pessoa falando em japonês e um brasileiro. No meio tem um intérprete, que é um tradutor. O nosso sistema auditivo, ele é um tradutor, porque ele pega aquela informação que é mecânica e converte aquela informação num impulso elétrico, que ele é um transdutor informático, é um tradutor. Né? Então ele joga através de impulso elétrico para o cérebro e a gente então tem uma imagem. O problema é difícil de compreender isso, que a questão da imagem, né? A imagem, a gente sempre pensa a imagem relacionada a um órgão da visão, a um órgão do sentido, que é o olho. Mas a imagem, que vem do latim imago, a imagem é gerada por todos os órgãos do sentido, inclusive para o próprio ouvido. Então aquilo que a gente entende como som, aquilo é uma imagem sonora. Em mim age daquela maneira, aquela onda sonora que foi produzida pelo ar age em mim de tal maneira que eu entendo como um som. Então o homem primitivo, para ele era muito importante o som, né? Por quê? Porque o todo sensível do ser humano, enquanto primitivo, era extremamente importante pela sua própria sobrevivência. Né? Hoje a gente calcula, a gente tem a nossa racionalidade, a gente tem dispositivos eletrônicos que nos diz, olha, né, vai chover, não vai chover, vai ser frio, não vai ser frio. Nem nos deixa perceber todo esse percurso que o som faz, né? Mas para um homem primitivo, a tua própria sensibilidade era estar presente no mundo, estar vivo. Era questão de sobrevivência. Né? Então o som, ele se localizava pelo som, ele sabia o que acontecia, se ele estava em perigo ou se ele não estava, através desta imagem sonora que ele vivia né, de forma inteiramente. Que legal. Né? Viram que interessante? É muito interessante porque isso, conhecendo esse aspecto que o Glauber está trazendo, nos faz também aprimorar a nossa sensibilidade para começar a perceber, né, Glauber? Começar a observar da onde vem aquele som e como que ele começa, então, fazendo depois todo esse percurso, começa então a caminhar o cérebro, forma uma imagem e como que isso impacta em mim. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Eu espero você. Programa Lídia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras. Mariana Araújo. Telas RS. Azione Consultoria. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Casa de Paolo.
Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Clínica Lírios. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter. E não o cliente ter que se adaptar ao mercado, e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Olá, estamos de volta apresentando o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, com o apoio de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Casa de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana de Araújo e Telas RS. Glauber, acho que a tua explicação foi muito legal, porque no programa anterior nós falamos sobre como o homem primitivo também se expressava através de desenhos, né? E você agora nos fala que o som era muito importante para ele, uma questão de sobrevivência. Então, provavelmente, né, ele ouvia som de pássaros, som de pedras rolando, som de rio, som de vento, muitas coisas, e isso também causava impactos neles, né, e talvez até tirassem partido do som, quem sabe, não sei se tu sabe um pouco sobre isso. Então, como é que o homem primitivo usava esses sons, se usava, e eu gostaria que tu começasse a introduzir sobre a música. Então, se som é som e não é música, a música, etimologicamente falando, a raiz dessa palavra, de onde surge, se surge como música mesmo, e quais os instrumentos que esse homem primitivo usava, se ele começa a produzir ou se talvez em gerações posteriores a ele começam a surgir os primeiros instrumentos que ele começa a gerar uma certa música. Sim. Como eu te disse, né, esse som, né, quando ele se transforma numa imagem sonora, que a gente escuta algo, né, nós seres humanos, diferentemente dos animais, a gente começa a carregar de significado essas imagens, né, seja elas auditivas, táteis, degustativas, visuais, a gente começa a carregar significado, dar sentidos a essas imagens, né, e o ser humano então ele começa então a se expressar, utilizar isso como signos mesmo, né, ou seja, o som enquanto um signo, ou seja, eu quero representar algo através do som, então eu quero representar um animal, eu quero representar, eu quero me defender, eu posso me defender através do som, né, então esse significado que o ser humano vai carregando sobre a sonoridade, a um certo ponto, então ele começa a perceber que ele pode utilizar isso também, né, enquanto, né, ou seja, criar, né, eu acredito na questão da arte. Sim. Mas a música, como você me disse, a música, ela não chamava música, isso que é importante entender. A música, ela passa a ser chamada música com os gregos, mas antes ela é chamada de melos. Né? Que bonitinho. Porque o que é melos? Melos vem de mel, doçura, aquilo que é suave, né? Então, ou seja, diante de uma música, diante de um som, quando eu, ser humano, crio significado e tento botar uma ordem nesse som, porque eu não crio significado se eu não boto ele em ordem. Né? Olha a nossa linguagem, ela é toda ordenada, né? Toda a nossa expressão, ela está em ordem, ou seja, nós criamos padrões, né? Ou seja, a música, quando ela é botada em ordem, os sons são colocados em ordens, ela gera uma certa pulsação. Toda música tem uma pulsação. Tum, tum, tum. Toda música pulsa, né? E essa pulsação, ela toca o nosso corpo e nos faz jogar para um lado e para o outro. É como mais ou menos se você se bota no oceano e se larga naquelas ondas,
né? A onda vai, te joga para cima. A música tinha esse poder, por isso doce ondas sonoras. Então a música era entendida como doce ondas sonoras que tocam o meu corpo e me faz bailar. Que lindo, né? Que legal. Só que nesse processo, a música, quando você então se deixa levar por essas doce ondas sonoras, né, que todo mundo sente isso, né? Diante de uma música você sente aquela vontade de ir para cá, de ir para lá, ou seja, não é auditivo, é físico. Sim. Né? A gente então nos emociona porque toca o sensível, né? Então quando isso acontece, a gente meio que se emociona, né? Então os gregos acreditavam que nós estávamos sendo inspirados nesse momento por uma deusa, uma musa. Por isso música. A palavra música vem de musas, né? Ou seja, então a música me toca, essas doce ondas sonoras me tocam e me inspiram. Daí então vem a música. E no fim, na verdade, assim, principalmente os mais sensíveis, os mais rígidos, eles não conseguem entrar nesse embalo, né, da melodia. E os mais sensíveis, quando tu vê, eles já estão dançando quando ouve uma música, né? E o homem, então agora entendo que o homem primitivo sempre houve essa necessidade dele em relação a essa doçura. Exatamente. Nós adultos, por exemplo, a gente tem um superego muito estruturado. Ou seja, diante dessa vontade de se mexer e sentir aquele prazer, a gente diz não, porque a gente não quer passar vergonha, né? Mas uma criança, por exemplo, que não tem esse superego dizendo assim, ó, não faça isso, que tu vai passar vergonha, ela se deixa levar por essas ondas sonoras. Ela não está nem aí. Não está nem aí. E o que acaba acontecendo? Com o tempo, a gente realmente foi perdendo esta sensibilidade para a música. Né? Porque essas doces ondas sonoras, né, elas são táteis também. Né? E a gente foi perdendo, de acordo com o passar dos séculos, um pouco dessa sensibilidade. Trocando por padrões mais cognitivos, não padrões sensíveis. Sim, às vezes, exatamente, deixamos de ouvir, né, usar o ouvido como percepção de sentido, né, auditivo, usamos muito a visão, né, muito o olhar, enfim. E por isso, às vezes, até pode estar entre nós uma melodiosa música e a gente nem percebe. Na verdade, todos somos musicais. Né? Todos somos musicais, ou seja, não existe um ser humano que não é musical. Isso, é muito bonito. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque essa parte é muito bonita. A música de cada um, né? Exatamente, assim, porque o ser humano é musical, ou seja, o ser humano ele interage com a linguagem verbal, seja oral ou escrita, ele interage, né? E se você submetê-lo a um processo de aprendizagem, de escrita e leitura, ele vai aprender, né? Naquele meio que ele está imposto. Né? Só que, é claro, nem todos serão Carlos Drummond de Andrade. Nem todos serão, né, Mário Quintana. Com a música é a mesma coisa. Se você submeter o ser humano ao processo de aprendizagem, ele vai aprender. Claro que nem todos serão Mozart, nem todos serão Beethoven, mas todos têm a capacidade de interagir com essa linguagem, que é a linguagem musical. Sim, porque aí a gente entra no dom de cada um, no core business de cada um, né? Então a pessoa... é importante a arte, é importante a música, é importante o convívio com uma cultura viva, mas não que todos vão ter a prática profissional de um músico, de um artista, né? Pode ser um artista no seu melhor fazer, que pode ser um professor, né? Pode ser um empresário, pode ser um chefe de cozinha, enfim. É muito bonito isso. Bom, nós vamos para o próximo bloco e continuamos a conversa com o Glauber. Até mais. Programa Lídia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras. Mariana Araújo. Telas RS. Azione Consultoria. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Casa de Paolo. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol. Clínica Lírios. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado.
A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter, e não o cliente ter que se adaptar ao mercado, e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar solução, agilidade, qualidade, tradição. Telas RS para sua proteção. Telas RS. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Com o apoio de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Casa de Paolo, Capuani Imóveis, Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol, Mariana Araújo e Telas RS. Glauber, nós conversamos um pouco sobre a expressão do homem primitivo, a busca desse contato com o som. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre os primeiros instrumentos que se tem notícia, se ele tinha essa necessidade de produzir o som, talvez não a música, porque a música já começa lá nos gregos, né, a ser mais formalizada como técnica. Então, assim, ainda nos homens primitivos ou antes dos gregos, os primeiros instrumentos ou os orientais, ou quem começa então a produzir esses materiais? Na verdade, os instrumentos musicais, eles surgem como qualquer outro instrumento para o ser humano, né? Um instrumento de trabalho, por exemplo. O que é um instrumento de trabalho? Né? Ou seja, é uma extensão do seu próprio corpo, né? Aquilo que eu não consigo fazer com o meu corpo, eu vou criar então um instrumento que vai me auxiliar, né? O instrumento musical é exatamente a mesma coisa, ou seja, o ser humano ele consegue emitir poucos timbres, né? Ou seja, um timbre ou corporal, né? Ou vocal. Né? Mas se eu quiser um timbre mais, por exemplo, mais de madeira ou mais metálico, eu tenho que produzir um instrumento para representar esse timbre, né? Porque toda fonte sonora que gera aquela onda sonora que depois vai virar um som em mim, que vai agir em mim, toda fonte sonora ela tem uma característica, uma impressão digital, ou seja, ela tem uma coisa chamada de timbre. Né? Mesmo se eu bater palma e você bater palma, o timbre da minha palma é diferente, porque na natureza não se repete, a natureza não se repete. Não existe dois sons iguais na natureza, a não ser que eu sintetize esse som, né, mecanicamente através de um sintetizador. Mas na natureza não existe dois sons iguais. Que bacana, gente, olha só. Não existe pessoas iguais e não existem dois sons iguais. A natureza é maravilhosa, né? Então o instrumento, as notícias que se tem é que os primeiros instrumentos eles foram de sopros, através de bambus. Né? Na China, por exemplo, existia um bambu que eles colhiam a determinada época do ano, isso né, há 5.000 anos antes de Cristo, né? Que esse bambu, então, através desse bambu se emitia um som. Né? Era um som, então, um som original, como se fosse um diapasão. Né? Ou seja, uma referência de altura de som para serem construídos todos os instrumentos do reino. Esse bambu era chamado de sino amarelo. Né? E esse bambu, além de ele ser um diapasão sonoro, ele também era o peso e medidas da época, ou seja, se enchia ele de grãos e aquilo então era a medida que se ia ser trabalhado, se vendia os grãos. Né? Se comercializar os... Então eram os pesos e medidas. Sim, se usava o bambu para várias coisas, além do som. E para construir as suas flautas, né? Mas o ser humano produz sons, né? E os tambores? Sim, através de peles, né? Ou seja, de pele de animais. Se estica a pele dos animais, né? E se percebe que se emite uma sonoridade ali através disso. Então se começa a produzir instrumentos com peles de animais também. Então madeira, né? Ossos, né? Os primeiros instrumentos você encontra nas escavações, instrumentos feitos de ossos. Sim. E esse som dos tambores, ele causa também um impacto digamos, de contato do homem com a sua origem, né? Existe alguma coisa nesse aspecto? Sim, porque o tambor, ele emite um som muito grave, ou seja, ele emite uma onda muito grave, ou seja, uma frequência baixa, né? Uma frequência é a quantidade de vezes que vibra aquele som por segundo, né? O tambor, ele emite uma frequência muito baixa.
Então, ele afeta o corpo muito facilmente, o tambor. Né? Aquele tum, 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 Imagina uma escola de tum. samba. Né? Você está dentro de uma... Por isso que as pessoas vibram muito com o samba, né? Porque ele move as pessoas, interessante. Só que a onda, a certo ponto, ela vai começar a bater tão rápido, porque o instrumento de tambor, ele é rítmico. É um instrumento rítmico. Só que esta onda, conforme ela vai ficando cada vez mais rápida, ela sai do âmbito do ritmo e entra para o âmbito da altura. Porque se eu bater minha mão, eu estou batendo aqui, ó, 2 vezes por segundo, ó. 3 vezes. 4 vezes. 6 vezes. 8 vezes. Se eu conseguir bater 440 vezes, você vai deixar de escutar batidas e vai escutar um som. Vira uma nota musical. Então, uma nota musical também é frequência, também batida. Só que é tão rápido que você escuta como se fosse um som liso. Sim. Né? Então, os instrumentos... Claro, os instrumentos, então, eles começam com instrumentos percussivos e depois eles surgem com instrumentos melódicos. Porque a altura, o som, isso já é melodia. Saio do âmbito do ritmo e entro para o âmbito da altura. Né? Sim, aí eles vão aprimorando os instrumentos, né? Com o violino, o piano e tal. Até que na Grécia surge um instrumento que é a lira, que é capaz de emitir vários sons ao mesmo tempo. Exato. Então surge o terceiro aspecto da música. Primeiro é ritmo, depois é melódico, depois surge a harmonia, que é o quê? A combinação desses sons. Então, se eu conseguir emitir vários sons ao mesmo tempo, como que eu devo agrupá-los? Como que eu devo harmonizá-los para eles ressoarem? Então começam a surgir as notas musicais. Aí começa a fazer uma composição. Aí nascem realmente as notas musicais, né? Sim. Porque, na verdade, as notas musicais, elas nascem por ressonância, né? Ou seja, quando eu emito um som, você emite outro som, nós vamos saber se está ressoando ou não. Que aí é da harmonia, se entra na harmonia. Olha que lindo. Que então, legal. A gente, intuitivamente, a gente foi percebendo que existiam 7 notas que ressoavam bem. Sim. Né? Depois, eu chamo 12 notas. Se você comparar, por exemplo, os chineses, eles já inventaram o calendário, eles tinham 12... Nós temos 12 notas, mas também temos 12 anos no ano, temos 12 horas do dia, 12 horas da noite. Está tudo relacionado com a mesma matemática. Né? E depois quem formaliza essa matemática mesmo é Pitágoras. Né? Ele formaliza. Que legal. Vamos falar um pouco sobre, então, essa... nós já estamos quase chegando no final do programa e eu gostaria de encerrar com você nos falando assim sobre como essa imagem, então, quando ela faz aquele percurso e entra e começa a mover, vai até o cérebro e começa a mover o humano. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós pegamos uma mesma música. Como é que ela toca diferente em ti, como tocaria diferente em mim, por N razões, por nós sermos duas pessoas diferentes, duas psiques diferentes. Gostaria que tu falasse um pouco para nós temos ainda uns minutinhos para encerrar. A linguagem musical, ela é uma linguagem não verbal. Eu estou excluindo a letra da música, tá? Estou pensando na música estritamente quanto sonora, né? Se você pegar a linguagem verbal, seja oral ou escrita, ela possui fonemas, ou seja, ela possui som. Né? Então, esses sons estão carregados de significado. Né? Então, se eu falar a palavra geladeira, né? Ou seja, na mente de qualquer pessoa que esteja ouvindo agora, vai vir uma geladeira. Claro que pode vir a sua geladeira, uma geladeira grande, pequena, branca, azul, pode ser, mas sempre uma geladeira. Agora, quando eu escuto um signo, ou seja, uma representação sonora musical, esse signo ele não me remete a algo fechado. Como a palavra geladeira me remete sempre a uma geladeira. Agora, uma melodia, ela não vai me arremeter a algo específico, porque é um signo aberto. A pessoa cria a imagem. Exatamente. O poder da música está na capacidade que o ser humano, então, vai colocar os seus próprios significados naqueles signos. Sim, então, ele é uma linguagem aberta. Né? Então, aquilo que me emociona pode não te emocionar. É verdade. Porque vai depender da imagem que eu vou formar e como aquilo vai me tocar. Né? Como age em mim. E enquanto tu falava, me veio uma outra pergunta assim, então, quando nós temos, tu falava de música, enquanto melodia, quando nós temos uma música que tem letra, então, que aí pode falar geladeira, como pode falar mar, peixe, sol. É que a música é uma também arte. A pessoa forma imagens. Sempre forma também imagens. Remete. Né? Mas se eu coloco uma melodia... Com letra. Com letra, dependendo da melodia, ela pode mudar, inclusive, o significado da letra.
Pois é, me veio isso agora. Olha que interessante, porque tem muitas coisas. Porque eu posso também ter uma bela letra com uma música que pode diminuir aquela letra. Sim, com certeza. Olha só, que importância, né? Que importância de qualidade que nós temos que ter, então, na criação e na composição de uma música com letra e com melodia para fazer um conjunto que poderia se chamar de arte, verdadeiramente. O problema é isso, né? O que é qualidade em música, né? Onde é que está o valor de uma obra de arte? É isso que é o grande problema, né? O valor de uma obra de arte é na capacidade que essa obra tem de criar estesia no fruidor. Né? Estesia, o que é estesia? Estesia vem de... Né? É mais fácil entender anestesia, né? Do que entender estesia. Se anestesia é a perda da sensibilidade, estesia é a sensibilidade. É aquilo que move a sensibilidade, que toca na... E sensibilidade, né? Em latim é estesia, mas em grego é estesis, que origina a palavra estética. Sim. Né? Ou seja, estética é a capacidade que eu tenho de sentir. Né? Ou seja, o que essa obra de arte me faz sentir? Como que ela age em mim? Né? Uma música, como que ela age em mim? Sim, como tu falava antes, como é que aquela obra toca no artista e no fruidor, né? A diferença, quem faz e quem... Porque a diferença entre o artista e o fruidor só deveria ser uma questão apenas técnica. O artista tem a técnica, o outro não tem a técnica. Mas eles deveriam sentir a arte do mesmo modo. Mas aí a gente tem que... Acho que a gente tem que crescer como pessoa, né? Evoluir como pessoa, compreender mais essas coisas para também aprimorar a nossa percepção, para a gente começar a tocar nessa nossa sensibilidade, né? Para poder fazer as escolhas. Vocês vão aprender muito por aqui nesse programa e nós vamos trazer coisas belíssimas para vocês. Hoje foi fantástico, agradeço o Glauber pelas coisas, um programa seria pouco para falarmos sobre tantas coisas belas e tantas coisas interessantes que a gente pode começar também a mudar a si mesmo e começar a fazer as escolhas da própria música, da própria arte e quem sabe até se tornar um compositor, saber fazer essas harmonias. Adorei o programa, adorei estar com vocês. Muito obrigada e a gente se vê no próximo programa. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol, cirurgião dentista, implantodontista. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia.